A expansão do mercado de produtos farmacêuticos vem gerando um problema ambiental na qual não há muitas pesquisas para saber de maneira mais clara o efeito na vida dos seres vivos, incluído o ser humano. Mas estudos em laboratórios e em campo vêm revelando modificações na biologia dos seres vivos, principalmente de espécies aquáticas, e ameaça a saúde do homem. São vários tipos de fármacos despejados no meio ambiente, tanto de uso humano quanto de uso veterinário, mas duas classes deles estão no topo dessa preocupação: os antibióticos, que causam resistência bacteriana, e os interferentes endócrinos, representados pelos hormônios e outras substâncias. A resistência a antibióticos é um perigo à saúde do ser humano, por tornar menos eficaz o uso deles no tratamento de enfermidades provocadas por micro-organismos. Já os interferentes endócrinos alteram o desenvolvimento biológico dos seres vivos, como a femininização dos peixes machos e a diminuição da fertilidade nos homens. Quais são os problemas ocorridos por meio do descarte de medicamentos expirados? O descarte de medicamentos expirados é uma preocupação considerável para a saúde pública, pois podem ser classificados como resíduos tóxicos de acordo com a sua composição química. Dependendo da intensidade da toxicidade, podem provocar contaminação no meio ambiente. Por este motivo, não podem ter a mesma destinação final de resíduos comuns. Sem esquecer que com a escassez de recursos com a água potável e o aumento da população, a previsão é que problemas desta natureza se intensifiquem nos próximos anos. Os medicamentos expirados, ou seja, os vencidos, ou não mais desejados, que são jogados diretamente nos lavatórios e nos vasos sanitários, um hábito comum, chegam às estações de tratamento de esgoto, as ETs, na sua forma original, sem sofrer alterações do metabolismo no corpo humano. Desta maneira, contribuem de modo mais intenso para a poluição ambiental. A principal porta de entrada de fármacos na água é através de efluentes, vindo das estações de tratamento de esgoto, pois as tecnologias convencionais de tratamento apresentam limitações na remoção de uma variedade de fármacos. Nos anos de 1990, as autoridades de saúde dos Estados Unidos orientavam os usuários de medicamentos a jogá-los nos vasos sanitários, quando expirados ou quando não mais utilizados. Essa orientação baseava-se na ideia de que a saúde do ser humano teria prevalência sobre eventuais danos ao ambiente, uma vez que, se descartados no lixo comum, poderiam ser ingeridos por terceiros, acarretando desta maneira sério risco à integridade física dos indivíduos. Os anticoncepcionais e os hormônios são um grupo de produtos de substâncias contaminantes com mais emprego de substância na medicina. Deste grupo, podemos citar o estrogênio, um hormônio feminino presente nos anticoncepcionais e nos medicamentos de reposição hormonal pós-menopausa. O estradiol, que é um hormônio com potencialidade de modificar o funcionamento do sistema reprodutor de homens e animais, mesmo em poucas concentrações. Ele aumenta o risco de enfermidades como câncer de próstata, mama, útero e pode promover a infertilidade. Os antibióticos são um grupo de fármacos que causam preocupação entre os ambientalistas. Esta é a maior categoria de fármacos fornecida pela medicina humana e veterinária, com propósitos terapêuticos ou como promotores de crescimento. O aumento do consumo de antibióticos gera, por consequência, maior descarte no meio ambiente, fazendo com que ocorra crescimento da resistência das bactérias e contato com estas águas contaminadas, além do efeito tóxico ao organismo aquático. Apesar de vários estudos sobre o problema, ainda não há no Brasil nenhuma orientação sobre os procedimentos para descarte de medicamentos vencidos usados em residências, sendo que a legislação é direcionada apenas para os estabelecimentos de saúde. Para piorar, as empresas não utilizam grandes esforços para avaliar os impactos ambientais ocasionados pela poluição dessas substâncias ao meio ambiente. A falta de consciência ambiental, tanto de quem descarta quanto de quem poderia receber este medicamento, é o principal motivo deles serem encontrados
no meio do lixo comum, recebendo, portanto, tratamento inadequado. Outra preocupação dos cientistas é com o grupo dos antibióticos, pelo seu potencial em causar o surgimento de resistência bacteriana e por serem consumidos em altas quantidades. A utilização de antibióticos para outros fins não terapêuticos pode encher o ambiente com bactérias resistentes a antimicrobianos que infectem o ser humano. Para conter a poluição ambiental causada pelo descarte incorreto de fármacos e outras substâncias, é necessário algumas medidas. Neste contexto, inclui o descarte de medicamentos, nas suas várias maneiras, e o uso de estratégias de gestão destes resíduos. Estas estratégias, para serem eficazes, devem ter a colaboração dos vários profissionais envolvidos em todas as etapas do ciclo de vida dos medicamentos. Primeiramente, deve-se reconhecer a falta de informação de boa parte da população a respeito dos métodos e condutas corretas para o descarte de tais substâncias e o quanto os danos que o descarte incorreto desses podem acarretar ao meio ambiente, inclusive ao próprio homem. Os recipientes dos produtos farmacológicos não fornecem informações de como jogar os resíduos fora, diferente de outros produtos industrializados. Uma alternativa bastante eficaz é a venda fracionada da quantidade de remédios. Inclusive, este método passa por tentativa de implantação, porém até aqui sem sucesso considerável. Isso diminuiria a compra desnecessária pelos consumidores finais. Já a bioadsorção também é um método de purificação, na qual materiais poluentes são retirados do ambiente aquático por meio de adsorção com produtos naturais, chamados bioadsorventes. Dentre os bioadsorventes mais usados e pesquisados encontram-se o mesocarpo de coco verde, a serragem de madeira, o bagaço de cana-de-açúcar, o sabugo de milho, palha ou casca de café e também a casca de banana. Para a mitigação da poluição de fármacos no ambiente, são necessários pelo menos 4 tipos de ações: conscientização da população, mudança na legislação para orientar o povo a levar os restos de medicamentos e suas embalagens para os estabelecimentos de saúde e assim serem descartados corretamente, fiscalização regular para que a lei seja cumprida e, por último, pesquisas para o aperfeiçoamento da remoção de resíduos tóxicos vindo tanto do consumo humano como de uso veterinário.